Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a transformação digital encontra o direito. No ar, mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Hoje a gente está gravando aqui direto do Web Summit Rio, que é um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo. E hoje, para me ajudar nessa cobertura, eu tenho aqui ela, que é uma especialista em consumidor, principalmente na área do turismo. Seja muito bem-vinda de volta ao podcast, Lívia Garlini. Obrigada, Sil. Mais uma vez aqui no podcast, né? Dessa vez direto do Rio. E nosso convidado especial, direto aqui do evento, que topou conversar com a gente aqui, que a gente está muito honrado de receber, é um especialista que largou a carreira de executivo para empreender. Com mais de 25 anos de experiência como executivo internacional, ele foi o responsável por dobrar o faturamento da Latam nos Estados Unidos, chegando à marca de 680 milhões de dólares em receita em 2016. Agora, como ativista do empreendedorismo, ele criou a BTD Travel & Jets, uma startup global impulsionada pela inteligência artificial que reduziu os custos nas viagens de mais de 3 mil clientes corporativos nos Estados Unidos, em Portugal e no Brasil. E o app deles, o app BTD Business, tem mais de 3 mil downloads orgânicos em apenas um ano. Ufa, que jornada! Então seja muito bem-vindo ao podcast, Manuel Suetti. Obrigado, Lívia. Obrigado, Silvia. Um prazer estar com vocês aqui, fazer parte desse podcast. Muito obrigado. Fico honrado também pelo convite. Eu queria que você contasse um pouquinho, Manuel, como que você criou a BTD? De onde veio a ideia? Como surgiu? Então, eu fui executivo de petróleo durante muito tempo, saí do Brasil em 2005, morei em 6 países e depois eu acabei indo para a indústria de viagens. Eu fiz a fusão da Latam nos Estados Unidos, da TAM com a LAM, fiz de 2012 até 2017. E quando eu estava na Latam, eu vi que as companhias aéreas tinham uma dor, né? E que as agências de viagens acabavam não conseguindo resolver essa dor, que era como que chegar nas pequenas e médias empresas, né? As companhias aéreas têm produtos, né, preços diferenciais para pequena e média empresa, mas ela não consegue chegar porque é uma indústria muito pulverizada, né? Ela geralmente faz acordo direto com companhias muito grandes que participam de cotações globais. E eu, quando pedi demissão da Latam, né, eu já estava nos Estados Unidos, já tinha, enfim, a vida por lá, eu decidi resolver esse problema que eu enfrentava no dia a dia. E eu formei a BTD, né, que significa Business Travel Deals, né, quando a gente começou. O nosso foco era, através de aplicativo, né, trazer descontos especiais para quem é pequena e média empresa e que precisava voar e não depender dos preços que estão nos preços online. Quando você compra uma passagem online, né, em qualquer site de aerolínea ou nas OTAs, né, nas Online Travel Agents, você está pagando B2C, um preço direto do consumidor. E a gente usava preços B2B. Então as companhias acabavam reduzindo de 10 a 20 a 30, 40% de desconto, né, que vinha dessas empresas. Então a BTD nasceu dessa necessidade de resolver um problema. Obviamente a gente começou a fazer hotéis, né, porque o mesmo problema que a aerolínea tem, os hotéis também têm, né? As companhias de carro também. Então a gente colocou tudo num lugar só para poder endereçar esse problema. E a gente cresceu 2 dígitos, 3 dígitos de 2017, quando eu pedi demissão, até 2019. A BTD já nasceu com uma vocação para ser uma startup, né? Porque as empresas, eu sempre me questionava, né? Qual é o futuro das agências de viagens, né? Quer dizer, depois dessa onda nova que vieram as empresas de online, né? E, na verdade, o viés tecnologia é a coisa mais importante, né? Então, a BTD nasceu com esse viés de tecnologia, de ser uma startup, de escalar. A gente já começou a atuar em 3 países. Mas aí veio a pandemia e a gente teve que se reinventar. Mas isso aí eu vou deixar para contar por aí para frente. Mas ela nasceu com essa ideia e foi daí que a gente surgiu. Bacana. Só voltando um pouquinho na sua história, se você puder contar pra gente, como que foi essa transição, né, do setor de petróleo para o turismo, né, que são setores aí bem diferentes, e como foi para você largar o cargo de executivo, né? Você estava ali com uma carreira sólida para empreender. Não tem que ter muita coragem, né, Olivia, né? Assim, a primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte: o que eu vou fazer quando um headhunter, né, me ofereceu o cargo da Latam para ser vice-presidente lá? Eu já trabalhava na área de petróleo, né? Eu fui executivo da Shell durante muitos anos, né? Morei em Londres, morei na Itália. Depois eu saí para uma empresa de trade de petróleo. Então eu
trabalhei nos Estados Unidos, em Houston, fui para Angola, abri uma empresa de petróleo lá, e eu ficava pensando, o que eu vou fazer na indústria aérea, né? 30% do custo vem de combustível, eles não sabem fazer hedging, né? Que é uma antecipação de compra futura, né? E quanto mais a gente ganha dinheiro no petróleo, mais eles perdem, né? E aí um amigo meu, né? Que ele era um executivo da IATA, hoje ele é o CEO da Associação de Aeroportos no Mundo, e ele falou assim, vai porque a LAN vai comprar a TAM, vai ser um takeover, tem pouco brasileiro como executivo, e eu acho que você vai poder agregar bastante. E eu gosto de fusão, e fusão é para quem gosta de problema e de pessoas, né? Eu gosto das duas coisas. Então, eu achei que era legal. E eu já também não queria, sabe, Lívia, eu já não queria mais. Chega uma hora na tua vida de executivo que já não é mais dinheiro que importa e status, é work-life balance, né? Eu já não tinha mais qualidade de vida, cada ano eu morei num lugar diferente. Então eu tava sendo pai pela primeira vez, aí eu falei, sabe uma coisa, eu quero agora... Sou carioca, né? Então me fizeram uma oferta para trabalhar em Miami, né? Eu falei, poxa, caramba, isso aqui parece dream job, né? E aí eu decidi ficar lá e por isso que eu topei o desafio, né? E foi daí que eu mudei da água, realmente, foi uma mudança da água pro vinho. Mas aí eu achei que eu já tinha mudado da água pro vinho. A mudança maior foi quando a Latam me pediu para sair de Miami, né? E já ir para outros lugares, me queriam para a Austrália. E aí já não era mais 10, 20% que impactava na minha vida, né? Eu falei, tava na hora de empreender, tava na hora de resolver o problema que a Silvia me perguntou. E aí eu achei que tava na hora de seguir a jornada empreendedora. Eu fui empreendedor com 17 anos, eu comecei a empreender, eu fazia locação de vídeo, né, de fitas de DVDs, né? Até na carreira como executivo, você tem que empreender, né? Senão você também não consegue. A gente precisa se reinventar no mercado, né? E eu acho que isso foi muito interessante, porque eu vim de empresas como a Shell, que me preparou como executivo, né, como líder, que pagou meu MBA, eu fiz depois uma extensão em Kellogg, mas depois eu fui por uma empresa de trade de petróleo, que já não importa, que era uma cultura mais mercenária, tipo, importa o que você entrega de valor. E a cultura empreendedora é muito disso, você tem que saber usar muito do que você aprende, né, nos livros, né, na tua competência, mas também, né, ter coragem de botar o bico no balcão, arregaçar as mangas e fazer, né? E empreender é isso, é você não ter medo de errar, tomar decisões em cima de incertezas, né? Enxergar um pouco mais além do que as pessoas estão enxergando, né? E eu achava que estava na hora de eu tentar fazer isso e me desafiei de fazer isso no maior mercado do mundo, né? Porque os Estados Unidos todo mundo quer investir lá, quer empreender lá, mas é o mercado mais competidor, né? Onde o ciclo de vida das startups é o maior também, as empresas nascem e morrem muito mais rápido. Então eu achei que era legal o desafio. Então foi daí que eu topei fazer e o empreendedor, acho que na verdade botar uma ideia, uma coisa que eu aprendi também foi o seguinte, né? Tem muitas startups que nascem e morrem porque você tem uma solução buscando um problema. Entendeu? E não existe realmente um problema, né? É verdade, é verdade. Aí, então, se você tem que se perguntar assim, cara, será que realmente a minha solução está resolvendo um problema da indústria? E a partir daí você consegue. E a gente, na verdade, foi um bootstrap. Às vezes você acha que está resolvendo o problema, mas na verdade não é o problema do consumidor, né? E você não entende por que não está chegando naquele ponto final. E você falou a questão fundamental, Olivia. É ter realmente clareza de que você está endereçando um problema para o cliente. Quem paga a conta é o cliente sempre, entendeu? Então, você tem que ter isso muito claro. Então, foi daí que veio essa ideia. Então, o momento de empreender estava no meu sangue e eu achei que estava na hora de fazer. E a característica mais principal é o seguinte, quando caiu a ficha, além do salário, aquelas coisas que no final do mês não vem de novo, né? É quando eu percebi que o lixo começava a acumular dentro do meu escritório, né? Eu falei, porque quando eu era executivo, o lixo ia embora. A mesa estava limpa no dia seguinte, então você, quando vira empreendedor, você tem que botar o lixo para fora. Então a ficha caiu a partir daí. É verdade, porque você vira todos os chapéus ao mesmo tempo agora. Isso aí. Durante a minha conversa prévia aqui com a Lívia para esse nosso bate-papo, a gente estava falando um pouco do desafio que as empresas da área do turismo têm, principalmente as agências, de se reinventarem, impulsionado pela crise sanitária que a gente viveu do Covid-19, as relações geopolíticas que também impactam muito a questão do turismo, e você criou uma empresa disruptiva. E como que você enxerga o negócio do turismo depois de todos esses desafios que as empresas enfrentaram nos últimos anos? Olha, Silvia, eu sempre ouvi dos empreendedores de que em algum momento você vai viver o teu momento de inferno, entendeu? E a BTD estava crescendo de 17 a 19 muito bem, né? 2, 3 dígitos, né? E eu falei, quando vai ser meu momento de inferno, né? E na verdade ele acabou vindo com a pandemia. E na verdade eu era focado em viagens corporativas, né? Esse caso eu inclusive vou falar amanhã no palco aqui, né? O Web Summit vai falar como é que a gente pivotou, como é que a gente saiu do inferno para o céu, né? Você imagina o seguinte, 31 de janeiro de 2020 eu estava em Nova York fazendo um pitch, tipo num Shark Tank, para levantar $1 milhão para a empresa. Tá? Em fevereiro começamos a fazer o due diligence, né? 3 investidores estavam interessados. Dia 15 de fevereiro o Trump fecha as fronteiras e a indústria toda caiu 86%.
E aí eu falei o seguinte, eu tinha duas opções, né? Ou eu me reclamava, como todo mundo, ou eu fazia alguma coisa, né? E eu resolvi fazer alguma coisa, né? Porque a indústria de jatos privados cresceu no mesmo momento 136%. Então eu botei energia nesse momento e eu acho que reinventar tem a ver um pouco com isso, é de você ver que na crise existe oportunidade, né? Sempre tem, toda crise tem perdedores e ganhadores, né? Eu acho que muitas empresas se reinventaram, né? Sobretudo em parte de tecnologia, né? Se antecipar o problema, né? O problema. E foi exatamente isso que a gente fez. Então, eu acho que a questão da reinvenção vem, na verdade, a gente hoje é o que é por conta de uma crise, senão a gente estaria seguindo um caminho orgânico diferente, mas a gente acelerou justamente porque eu me lembro que eu li uma reportagem no The Economist na época, dizendo que toda crise traz winners e losers. E eu falei assim, cara, eu não quero ficar do lado dos perdedores, eu não quero ficar reclamando porque que a minha indústria caiu, eu tenho que ter uma oportunidade, e foi daí que a gente fez. Eu acho que isso é um pouco do que eu acho que a indústria precisa olhar, né? É uma indústria, todo mundo sofre com a diversidade, a indústria de turismo sofreu mais com a crise, né? Mas teve muita gente também que acabou se reinventando. E o viés de tecnologia foi exatamente o que mudou, fez com que a gente conseguisse se recuperar mais rápido. E nesse contexto, porque o setor de turismo, ele é muito, vamos dizer assim, volátil, né? Foi o que a gente estava conversando. Que eu até te perguntei por que você acha que não tem tanto investimento no setor de turismo. Se você também puder responder isso para, né, para quem está assistindo. E qual a principal dica que você pode dar para as agências de viagens que estão começando ou até as mais experientes, como se reinventar, né, diante desses momentos que pode vir de crise, ainda mais no cenário que a gente está vivendo hoje? A pergunta é assim, a resposta é simples, né? Todo mundo, quem não percebeu ainda que se você tem que ter conteúdo digital, você está fora do jogo. Né? Quer dizer, e é muito simples hoje em dia, a tecnologia te dá acessibilidade. Então, até um agente de viagem individual, que não tem uma página no Instagram ainda, entendeu? Para poder falar do que vende, né? Porque as pessoas compram sonhos, né? As pessoas viajam por 3 propósitos: a trabalho, né? Ou para lazer, né? Ou para visitar a família e amigos, né? Então é por isso que as pessoas se conectam, né? E a indústria nossa, a gente ajuda a encurtar essas distâncias, né? Então, assim, quem não usa o viés de tecnologia hoje, né, tá fora do jogo. E agora ficou mais claro ainda, quem é agente de viagem sabe, por exemplo, que entrou agora o NDC, né, que é o New Distribution Capability, onde as aerolíneas querem passar, né, bypassar os GDS, né, o Amadeus, o Sabre, essa coisa toda. Então, quem não está preparado para se conectar direto a uma aerolínea hoje, vai estar fora do jogo, como muita gente já quebrou na época que a Expedia entrou, essas coisas todas. Então, talvez a resposta mais simples é essa, né? Eu, quando decidi empreender, eu sabia que eu não podia entrar nesse negócio se não fosse com tecnologia. Mas também, se eu fosse dizer que eu era uma agência de viagens, eu não ia ter, porque agências de viagens são vistas como um investimento de alto risco, né? Porque ela é muito volátil, a gente está sujeito a tudo, né? Se tem, né, qualquer coisa. Então, então a BTD, apesar da gente ser uma agência IATA registrada nos Estados Unidos, no Brasil e em Portugal, né, a gente é um marketplace de viagem, né? Então eu junto pessoas que viajam aéreo, terrestre, marítimo, né, e acomodações no mesmo local, e tenho clientes de alta renda do outro lado. Então, quando uma companhia aérea olha para mim, ela sabe que a gente é uma agência, IATA, mas ela sabe que eu estou chegando num cliente, por exemplo, da cabine da frente. Então, a gente vende passagens para todo mundo, mas 65% do que a gente vende é business and first class, que é o que a aerolínea mais quer. Vender porque é onde ela paga o custo fixo atrás e ela ganha dinheiro na frente, né? O hotel sabe que a gente vai ter cliente que vai ficar numa vila grande, né? Eu vou alugar um iate. Então, a gente passou a ser visto pela indústria de travel supplier, né, como um canal onde o produto dele pode estar perto de um cliente que ele quer. Então, eu acho que talvez a dica seria das agências mudarem o discurso de dizer: eu quero uma alta comissão com preço mais baixo. Já não existe mais espaço para isso. Porque as companhias falam o seguinte: eu não preciso de você. É o que alguma companhia aérea, por exemplo, está fazendo agora. Eu não preciso da agência de viagem, eu consigo chegar direto no cliente, né? Então, eu acho que se reinventar passa por isso, de você usar conteúdo digital, saber que você, né, no final do dia... Quem viaja, sempre o número 1 de referência é amigos. Né, vai estar falando com um amigo, né? Então, quer dizer, rede social tá para isso, né? Então, acho que a primeira questão é tecnologia, e se você quiser ir fundo em tecnologia, aí você tem que pensar já em inteligência artificial, que é o que a gente faz hoje, né? A gente usa inteligência artificial para otimizar processo. Você imagina, eu estou em 3 países, tem clientes no mundo inteiro, e a gente, né, eu sempre pensei, cara, eu não consigo crescer se eu tiver um call center com 40 pessoas. Né? Vou dar um exemplo simples, né? 80% das pessoas têm um Pareto sempre quase em tudo. 80% das pessoas querem saber quanto que custa para mudar meu voo, só 20% muda. E hoje em dia tem empresas tradicionais que tem um call center 24/7 para responder a 80% das pessoas que só 20% vão mudar. A gente faz isso com máquina.
né? 80% das pessoas querem saber quanto custa um jato privado. Só 20% muda. Então eu tenho hoje uma calculadora dentro do meu aplicativo que diz, um jato privado de São Paulo para o Rio custa $10 mil. Pronto, quer comprar? Aí você usa a pessoa depois. Então você combinar. Porque uma coisa que eu aprendi usando tecnologia foi o seguinte, as máquinas fazem coisas melhores do que as pessoas. Mas tem outras coisas que as pessoas vão fazer sempre, a máquina nunca vai substituir. Então, quando você fala de concierge, parte humana, as máquinas nunca vão ter emoção para falar de uma viagem. Mas ela pode simplesmente dar uma informação muito rápida. A minha passagem para mudar para Rio, para São Paulo, custa tanto. Quer mudar sim ou não? Pronto. Você avança. Então, quando você combina essas duas coisas, eu acho que a fórmula de sucesso vem daí. E como que você enxergou essa oportunidade nesse nicho tão fechado, né? Porque a gente tá falando ali de um público, né, muito, muito seleto, muito exigente. Quando você percebeu que tinha esse mercado, né, tinha essa demanda e não tinha ninguém para atender? Como você viabilizou isso? Interessante, assim, a gente veio de novo, foi um pouco da oportunidade, né? Quer dizer, quando chegou a crise, a indústria aérea caiu 86%, a indústria de jato privado cresceu 136%. A gente percebeu uma oportunidade de negócio. Eu fiquei muito conhecido no Brasil e também em Portugal, né, além dos Estados Unidos, na época da quarentena, porque a gente fez mais de 20 voos para os Estados Unidos de jato privado sem fazer quarentena. Não tinha nenhum esquema, a gente simplesmente fazia uma rota diferente dos outros e a imigração deixava as pessoas entrarem. Então a gente achou uma oportunidade de negócio e começamos a entender de que essa indústria também era ineficiente. 50% dos jatos voam vazios. Né? Então, assim, você tem ali um viés, inclusive, de ambiente, que ele vai queimar CO2, vai poluir, já é ineficiente porque tem pouca gente no avião, né? Então, a gente começou a perceber de que haviam alguns problemas que não estavam sendo endereçados e que a tecnologia poderia ajudar, e também com o fato da gente também já operar em outros países. E esse público, como você falou, Lívia, é um público muito que ele é muito exigente. Né? Mas ele é um público muito também de boca a boca. Se você atende bem uma pessoa de alta renda, ela vai falar para mais 3 ou 4 pessoas, essas pessoas vão continuar contigo muito grande. Então, para quem tem startup, a gente está no evento de startup, né? Existem alguns medidores de performance que significa o seguinte, custo de aquisição. Então, o custo de aquisição de cliente da BTD é baixo. Você nunca vai ver a gente, né, estampado com mídia massiva no aeroporto, porque a gente não precisa. Por quê? Porque vem muito do referência, né? Marketing de indicação. E o lifetime value, né, quer dizer, a vida do cliente é muito longa, porque uma vez que ele está contigo, se está dando certo a bola, né, ô Silvia, para que eu vou mudar? Então, a gente começou a viralizar nesse meio de pessoas de alta renda. E aí a gente hoje trabalha com bancos que fazem gestão de patrimônio de clientes de alta renda, que usam concierge de viagens como um case para eles, né? Então, por exemplo, existe um banco, né, privado aqui no Brasil, que tem um cartão sem limite, por exemplo, como se fosse um Centurion, e ele oferece, por exemplo, numa mala direta para os 3 mil clientes de alta renda, oportunidades de empty legs de jatos privados. É a BTD que está oferecendo aquilo ali. E o cliente está comprando como se fosse Então, assim, Travel Concierge passou a ser uma coisa muito importante para quem está na área de gestão de patrimônio. Então, é um nicho grande. E a gente acabou entrando nesse nicho. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte, the rich is in the niche, né? Ou seja, o dinheiro está nos nichos, né? Porque você gasta muito menos dinheiro. Então, a gente viu como uma janela de oportunidade, de novo, é um aprendizado também da vida de startup e está dando certo, graças a Deus. Bacana. Além de que você tem que ter uma jornada do cliente muito bem estabelecida, né? De ponta a ponta. E se vocês utilizam algum tipo de tecnologia nesse atendimento ou todo o atendimento ali da jornada do cliente, ele é personalizado? Excelente pergunta, Lívia. O que a gente descobriu de viés é o seguinte, você para colocar uma viagem, qualquer pessoa para botar uma viagem, você hoje precisa usar diferentes plataformas. Então, por exemplo, as pessoas viajam no vertical aéreo. O que é viajar vertical aéreo? Voo comercial, pode ser jato privado, helicóptero. No futuro vão ter os eVTOLs, tá? Hoje, se você quiser ir de São Paulo para Miami, você vai num site de aerolínea e pega uma passagem. A gente tem, mais barato. Só que se você estiver em Nova York e quiser vir para Miami de jato, você tem que usar outra plataforma. Tem que mandar um e-mail para um broker. A gente colocou isso num aplicativo só. Se quiser um helicóptero na Itália, a gente consegue botar isso num aplicativo só. Então, o que a BTD fez usando tecnologia? A gente pegou os 4 verticais de viagens, aéreo, terrestre, marítimo e acomodação, botou num lugar só. Vertical terrestre, por exemplo, você quer alugar um carro, é fácil você encontrar, mas se você quer pegar um motorhome na Europa, você tem que buscar uma outra plataforma, a gente tem no nosso aplicativo. Quero pegar um carro esportivo em Dubai, quero alugar uma Ferrari em Dubai, a gente tem. Quero pegar um chofé com um carro blindado em São Paulo, a gente tem. Todos esses
serviços tem dentro Tem dentro do aplicativo. tá aí com tecnologia. E vertical marítimo, cruzeiro, fácil de encontrar, mas eu quero pegar um iate em Mônaco, né? A gente tem. Quero pegar um barco em Bahamas, a gente tem. Só que tudo isso com atendimento personalizado de concierge. Não existe call center na BTD, porque esse cliente de alta renda não quer esperar. Eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte: você é first class quando viaja na companhia, quando fecha a porta do avião, mas até no aeroporto isso é igual, tem que passar ali, todo mundo tira o sapato, aquela coisa toda dos Estados Unidos, e na verdade o concierge personalizado é isso. Então são pessoas que valorizam o seu dinheiro, não tem tempo a perder, né? Porque estão dispostas a pagar por um atendimento personalizado. Então a gente usa tecnologia para trazer conteúdo digital, só que com personalização, né? Quando ela precisar falar com alguém, ela tem alguém que fala e entende ela. Então é a combinação de usar tecnologia com serviço, né? Não, bacana. Aí a jornada do cliente flui, né? Aí foi. E como que você vê o cenário agora pós-pandemia, né? O que eu vejo ali nos clientes que a gente atende, a gente tem um aumento na demanda. Eu acho que muitas pessoas estão procurando viajar mais, aumentou essa demanda. E como que você vê esse cenário, né, daqui para frente? A Silvia também comentou sobre isso, né? O Exato. Pós-pandemia fez com que... Porque todo mundo ficou preso em casa, todo mundo quer viajar. E a indústria de turismo foi a primeira que cresceu, sobretudo o turismo de luxo. O ano passado foi um negócio de 9,5 trilhões de dólares, né? Com crescimento de 6%, quer dizer, crescendo muito mais do que o GDP de muitos países. E vai continuar crescendo. E luxo cresceu muito mais ainda e está buscando customização, personalização e também sustentabilidade, né? E olha que coisa louca, aqui no Brasil, por exemplo, ano passado, as passagens ficaram 30% mais caras, as passagens aéreas, e a demanda aumentou 6%. Então, ou seja, tem mais gente querendo viajar, mesmo pagando 30% mais caro. Por isso que as passagens estão super caras, né? Então, assim, a gente voltou já para os patamares de 2019, quando a indústria de turismo atingiu o seu pico, aí depois caiu e voltou, e eu acho que vai continuar assim, só que reinventada, né? Reinventada porque as pessoas estão buscando, muitas corporações não viajam mais, que estão usando o Zoom, por exemplo, né? Mas tem muita gente que está viajando, voltou agora a história do Blijo, né? Que é eu vou a trabalho, já que eu vou para o Catar, deixa eu aproveitar e ficar 3 dias mais lá, né? E aproveito e conheço. Então, isso voltou, e eu acho que a tendência cada vez vai ser mais essa. De novo, volta a questão da tecnologia. Se você não tiver conteúdo digital, você não consegue vender o aspiracional de estar lá em Dubai, ou estar no Catar, né? E vai fazer o quê depois, já que você vai para uma viagem longa? E as companhias aéreas perceberam isso, né? Você tem companhias hoje que fazem, por exemplo, eles fazem o chamado stopover, né? Você chega, fica mais 2 dias, em Portugal você consegue fazer isso com a TAP, você consegue fazer isso com a Qatar, por exemplo, a Qatar faz isso muito bem, na minha opinião, né? Você chega em Doha, né? Fica lá um dia para conectar o voo, conhece o Qatar e depois viaja para o outro lado. Então, acho que a tendência vai ser essa de crescimento, né? E quem tem dinheiro vai querer viajar mais, e mesmo quem não tem dinheiro vai querer continuar viajando, porque a gente ficou muito preso esses anos todos, né? As pessoas querem make their travel dreams come true, né? Quer dizer, cara, eu tô louco para viajar com a família, não vale a pena ficar guardando sempre, entendeu? Então eu acho que a gente está vivendo um momento muito positivo, né? E quem está posicionado no mercado, a tendência é crescer. Tanto que esse ano a gente, como uma startup, a gente está num round de investimento, a gente já captou, a gente vai captar de novo agora, e a gente esse ano espera entrar nos países onde as pessoas têm tempo e dinheiro para viajar. Então a gente vai entrar no Canadá, vai expandir nos Estados Unidos e no Brasil, vamos entrar na Suíça, vamos entrar no UK e estamos na Alemanha, e a gente deve entrar também no Middle East, né? Ou no Emirados Árabes, na Arábia Saudita ou no Catar. Ou seja, onde as pessoas têm dinheiro, têm tempo para viajar. Então você tem que estar onde, né? O artista tem que ir onde o povo está, né? É isso aí. Bom, eu queria só para a gente fechar a nossa conversa, a gente estava falando sobre a questão da sustentabilidade, você citou aqui ainda há pouco. Queria que você desse um panorama de como você enxerga esse tema dentro do futuro do turismo. Olha, esse dentro da pergunta que a Lívia fez, quer dizer, a gente percebe hoje que está todo mundo buscando também viagens sustentáveis, né? Acho que nunca ficou tão claro isso. Estou super feliz porque na segunda-feira eu vou participar do fórum do ISD da Câmara de Comércio Americana de São Paulo. Eu vou estar num dos painéis falando de sustentabilidade em viagens, porque a BTD ela ajuda a endereçar esse problema. A questão do jato é um melhor exemplo, como eu citei aqui agora. 50% do jato estão voando vazio
sozinho queimando CO2, né? Então, é uma indústria ineficiente, apesar da indústria aérea, somente ela representa como um todo 2,4% de tudo, das emissões de carbono de todas as outras indústrias, né? E o jato privado, 0,04% desses 2,4%. Porém, é muito ineficiente, né? Você tem casos aí, agora em Davos falaram sobre isso, a Taylor Swift, né, que fica viajando no jato dela, dizendo, pô, queimando carbono, super ineficiente. Por quê? Porque você tem uma pessoa sentada ali, né? Então, o consumo de CO2 dela sozinha é muito menos do que 200 pessoas viajando dentro de um avião, né? Então esse é um tema que a gente vê agora que as pessoas estão muito mais preocupadas de irem para lugares, por exemplo, que são sustentáveis, de que você consegue ter impacto positivo nas comunidades, né? Quer dizer, então a gente tem feito isso, a gente tem personalizado viagens que possam ser muito mais eco-friendly, né? E começa pela forma como você busca a tua viagem. Por exemplo, no nosso aplicativo você consegue hoje saber, olha, se eu vou daqui para Nova York, se eu estou indo de voo comercial, quanto de CO2 eu vou consumir, hotel e carro, e você pode comprar o crédito de carbono, e você compra esse crédito de carbono para uma organização não governamental que endereça esse problema, né? Então, você vê, a gente oferece isso para os nossos clientes. Quem viaja de jato, por exemplo, consegue fazer isso, né? Então, a gente endereça o problema, porque a gente está fazendo com que as pernas vazias de jatos possam estar disponíveis para as pessoas, né? Otimizando, pagando menos, mas também fazendo com que as pessoas que estão viajando, elas possam dizer, olha, eu quero tentar fazer o crédito, quer dizer, fazer um offset desse carbono que eu vou consumir, né? E ela paga por isso e sabe que aquilo vai estar sendo empregado. Então, a gente vai ver isso cada vez mais sendo oferecido. Já existem companhias aéreas no Brasil que estão, né, oferecendo tem algumas isso, companhias, né, aéreas que já oferecem, né, e tem programas exclusivos voltados para a sustentabilidade. Exatamente. Como a gente é uma agência 360, a gente oferece isso em todos os verticais, né? O único que não entrou ainda é o de emissão marítima, né? Porque também, né, consome bastante, mas isso, Silva, com certeza, eu acho que daqui para frente, de novo, não só tecnologia, mas quem não for sustentável na tua proposta de valor, seja quem oferece o serviço e quem prover o serviço, acho que também vai estar fora do jogo, que o cliente vai estar cada vez mais exigente. E no nosso caso, que a gente está falando de alguém que tem tempo e dinheiro para viajar, né, está buscando também experiências que tenham melhor impacto, isso inclusive para as próximas gerações. A minha filha mais velha tem 13 anos, ela fala, pai, o que você está fazendo na tua empresa para que ela seja não só uma empresa legal para as pessoas trabalharem, mas para que não cause impacto para o ambiente. Então você vê, minha filha, que é a geração Z, né? Já está me falando isso. A geração alfa fala do mesmo jeito. Então, se eu não cuidar, dentro de casa eu já tenho fiscais. Cobrança já então, né, vem deles. Então tem que cuidar disso. E essa geração vai ser os futuros clientes. Exatamente. Né? Então a gente já tem que pensar nisso. É isso mesmo, Lívia. Vai ser o futuro cliente, vai ser quem vai comandar nosso país e que vai viver neste mundo. Exatamente. Então, é a nossa responsabilidade, né? Deixar o mundo para eles, né? Cada um acha que tem que fazer a tua parte e a gente acha que estou super feliz de uma forma muito pequena, tá conseguindo fazer a nossa, né? E super feliz também porque é uma empresa que atua no Brasil e a gente gera emprego no Brasil também, entendeu? Então, quer dizer, você tem ali todo mundo trabalha de casa, porque também isso também é um outro componente, né? Que a gente é muito seguido por ISD, né? Então, todo mundo trabalha em casa. Então, ela tem menos tempo para poder gastar com consumo de commute e ganha tempo para ela na família, porque eu sempre valorizei isso, para ficar com o cachorro, com a família, com o namorado, enfim, com quem seja. Então, essa é um pouco da ideia. Eu acho que no futuro as empresas têm que estar direcionadas muito a ISD, né? Governança corporativa, responsabilidade social, mas também impacto positivo no ambiente, né? Bom, então assim, eu vou agradecendo a Lívia por ter dividido hoje aqui a bancada comigo, a nossa mesa de hoje. E conto com você sempre. Obrigada, Sil. Eu queria agradecer, Manuel. Foi incrível a nossa conversa, o compartilhamento aí da sua jornada. Parabéns pela iniciativa, não só pela iniciativa, por toda a sua carreira, né? Pena que a gente tem que terminar, porque por mim a gente ficava aqui conversando, né? Tem muito conhecimento para trocar. Mais uma vez, obrigada, né? Quem sabe futuramente você não volta aqui no podcast para a gente tratar de outros assuntos, contar como que tá indo a BTD 12. Com certeza. Não vai ser um prazer, não só participar e contribuir para os ouvintes, mas também como parceria de negócio, que a gente já identificou aqui como oportunidade. Sim. Se vocês me permitirem, eu gostaria de deixar para vocês uma cortesia da BTD, né? A gente vai fazer um promo code personalizado, né? Olha que legal! Para que todos possam ter um ano gratuito da BTD,
né? Oh, gostei. Né? Gostei. Viajar pagando menos, entendeu? Né? Mas para que todos, depois vou botar aqui um QR Code aqui do lado, bota ali do lado, tal, enfim. Então a gente deixa também essa cortesia para vocês, né? Porque a gente quer que as pessoas usem, falem, economizem e tenham experiências positivas nas viagens. E com certeza o canal de vocês é porque chega em pessoas muito bacanas nesse setor. Então obrigado. Obrigada. Tá bom? Então, assim, eu vou encerrando aqui mais um episódio do Conectando Mentes Curiosas, hoje especial aqui do Web Summit. Lembrando que você pode acompanhar a gente lá no Spotify, segue a gente por lá, aciona o sininho, sempre que a gente subir um episódio novo, você vai receber uma notificação no celular. Pode seguir também a gente lá no YouTube do PG Advogados, a gente tem uma playlist exclusiva do Conectando Mentes Curiosas, onde a gente sobe todos os episódios. Então, se você está curioso agora para ver como a gente gravou aqui no Web Summit, vai lá, corre, assiste o episódio por lá também, aciona o sininho de lá também para receber a notificação. Eu vou ficando por aqui. Acompanhe a gente aqui no Web Summit do resto da semana e fico por aqui. Até lá!